Hoje no Cine Resenha vamos assistir um filme incrível, então prepare-se para uma imersão intensa na Segunda Guerra Mundial com Corações de Ferro. Um grupo de soldados americanos enfrenta missões impossíveis em um tanque Sherman apelidado de Fury. À medida que avançam pelo território nazista, a camaradagem, o sacrifício e o horror da guerra são levados ao limite. Este filme épico de ação e drama vai te deixar na ponta da cadeira do início ao fim. O filme começa com uma narração da guerra dos soldados nazistas contra os países aliados. Um soldado nazista está montado em um cavalo branco e olhando os restos da batalha, quando é atacado e morto pelo sargento Don Collier, também conhecido na guerra como War Daddy. Após matar o soldado, o mesmo permite que o cavalo vá embora, e depois volta para dentro do tanque chamado Fury. Lá dentro estão as suas tropas, que são Boyd e Gordo Trevis. Está consertando um problema no tanque, quando culpa War Daddy pelo que aconteceu. Eles estão todos confusos e devastados pela morte de um de seus camaradas quando bombas começam a cair. No momento certo para Trevis terminar de consertar Fury, eles saem do campo de batalha. De volta ao acampamento dos aliados, War Daddy é saudado pelo sargento Binkowski. Depois de conversar um pouco, War Daddy é abordado por um soldado e pergunta onde está o resto do pelotão, mas War Daddy e seus homens são os únicos que sobraram. Enquanto isso, Bible, Gordo e Trevis falam sobre Red, seu camarada que morreu. War Daddy, então, chega e dá uma ordem a eles. Logo depois, sozinho, War Daddy também fica arrasado com a morte de Red. Depois de um tempo, ele é abordado pelo soldado Norman Ellison. O mesmo se apresenta como novo assistente de War Daddy, sendo motorista e artilheiro. Olhando para Norman, War Daddy não consegue acreditar no que está ouvindo. Norman acabou de entrar no exército. War Daddy diz a ele para ir até o resto da tropa que está no Fury, seguir suas novas ordens e não se aproximar muito de ninguém. Norman encontra os outros consertando Fury. Gordo pega sua bolsa e procura um cigarro, mas só encontra um livro. Os três perguntam sobre seu trabalho no exército e o intimidam. Então Trevis ordena que ele limpe o interior de Fury. Norman pela primeira vez vê o interior de um tanque. Ele começa a limpar, logo ele vê um rosto arrancado que era do Red. Então imediatamente sai do tanque e vomita. Enquanto isso, War Daddy está conversando com outro soldado sobre sua situação, e quando um soldado da SS prisioneiro é trazido para o acampamento, War Daddy e os outros atacam o prisioneiro da SS, mas ele é impedido por seus colegas. Ele então diz a Norman que ele deveria matar todos os soldados alemãos que encontrar. Logo ele descobre que Norman ainda não matou ninguém. War Daddy dá a ele uma arma e Trevis o ensina como atirar. War Daddy começa a conversar com outros soldados sobre o próximo passo de suas tropas. War Daddy será o sargento do pelotão e em sua missão. Após a discussão do plano, eles montam e saem. No caminho, eles passam por pessoas evacuando. War Daddy avisa para ficarem alertas aos inimigos ocultos entre o povo. Então Norman percebe alguém nas proximidades atrás de uma árvore, mas ele hesita em atirar. Infelizmente isso causa uma emboscada bem-sucedida por parte do inimigo. Um tanque explode, Norman vê um soldado queimando e não atira no inimigo. War Daddy imediatamente persegue o inimigo e o mata. Os inimigos que os emboscaram são apenas crianças. War Daddy volta para Norman e o repreende por hesitar em matar o inimigo. Agora Norman carrega o fardo de alguém que morreu por negligência. War Daddy assume a liderança de todo o pelotão e prossegue com a missão. Eles chegam ao seu destino e um soldado os cumprimenta. O soldado leva War Daddy para conhecer o capitão Wagoner. Ele fica frustrado ao saber que não enviaram um número suficiente de reforço, mas ele confia em War Daddy, então ainda se sente confiante de alguma forma. Eles discutem a missão de resgatar os soldados do capitão, que estão presos em território inimigo. Então, eles se preparam e prosseguem com a missão. O pelotão alcança os soldados presos e começa a resgatá-los. Tanques vão na frente e soldados atrás. Então, o inimigo começa a atirar neles, e um tiroteio se inicia. Os inimigos possuem metralhadoras fortes e armas antitanque. Norman não atira porque está com medo. Um soldado estava prestes a atirar neles e ele não pode atirar de volta porque está em pânico enquanto recarrega a arma. Felizmente, Boyd o salva, enquanto Gordo repreende Norman e ordena que ele atire no inimigo caído no chão. Norman não quer, pensando que eles já estão mortos, mas Gordo insiste que atire neles. Norman desmorona e não quer mais brigar. War Daddy o repreende e Gordo o consola, dizendo que tudo faz parte da guerra. Depois de um tempo, eles derrotaram com sucesso os soldados nazistas. O soldado se aproxima de um homem moribundo e ora por ele.
o Orderi conversa com Norman sobre seus erros. Isto acontece porque Norman não está treinado para o combate, por isso ele não consegue atirar nos inimigos. Então, outros soldados pegaram um soldado nazista vestindo uma jaqueta americana e começam a brincar com ele. O Orderi os impede e ordena que Norman mate os nazistas. Quando ele se recusa, o Orderi coloca o revólver na sua mão, forçando-o a puxar o gatilho. O nazista morre com o tiro do revólver que sai de sua mão, traumatizando Norman. Boyd o pega e eles voltam para o grupo. Os três contam para Norman que, embora o Orderi seja muitas vezes difícil, ele é a principal razão pela qual o grupo deles é sólido. No caminho para a cidade próxima, eles veem cadáveres pendurados. São os alemães que se recusaram a lutar na guerra. Eles chegam na cidade e procuram por soldados alemães que estão escondidos. Eles avistam um velho e perguntam onde estão os soldados, mas ele foi baleado assim que apontou para onde eles estavam. Então começa um tiroteio. No fim, o Orderi e seu pelotão capturam a cidade com sucesso quando o comandante se rende. Um bando de crianças e mulheres forçadas a lutar na guerra foram resgatadas e mataram seu líder. Depois, os soldados comemoram a vitória. Gordo e Trevis estão flertando com uma alemã, levando-a para dentro do Fury. Enquanto isso, o Orderi se aproxima de Norman e o elogia por matar os inimigos. Norman, por outro lado, responde com sarcasmo. O Orderi, então, o leva para um escritório cheio de mortos. Falando sobre ideais de guerra, o Orderi quer fazer Norman perceber algo. Quando eles saem, o Orderi vê uma mulher espiando pela janela. Ele e Norman imediatamente verificam o apartamento da mulher. Lá, eles encontram a mulher e sua prima mais nova, Emma, que está escondida. O Orderi decide ficar lá por um tempo, pagando a mulher com 2 maços de cigarros por uma refeição, e água quente para que ele possa fazer a barba. Enquanto as mulheres preparam a comida, todas ficam surpresos, incluindo o Orderi, por ouvir o Norman tocar piano. Emma caminha até ele e canta enquanto ele toca. Então o Orderi incentiva Norman a ir até Emma e os dois vão para o quarto. A mulher estava prestes a impedi-los, mas o Orderi a impediu calmamente, dizendo que ela deveria deixá-los aproveitar enquanto são jovens. Dentro, Emma e Norman compartilham momentos íntimos. Depois de um tempo, eles estão prestes a comer quando a Boyd, Gordo e Trevis invadem a casa. Dizem que uma mulher está esperando por Norman no tanque, mas assim que veem Emma, eles percebem o que aconteceu. Depois eles, especialmente Trevis, começa a intimidar Norman e assediar Emma, mas o Orderi os impede. Todos compartilham uma refeição juntos quando o Gordo conta uma história. Algo está acontecendo e tensão está se acumulando entre os soldados. O Orderi avisa para não estragarem a hora da refeição, mas Gordo continua a história sobre como matar um cavalo. Para matar um cavalo, você precisa fazer amizade com ele e ganhar sua confiança, e então você o mata. O Orderi o avisa para calar a boca, mas Boyd e Trevis o apoiam a continuar a história. Depois o Orderi agradece sarcasticamente pela conversa e bate a mesa e cospe no rosto de Trevis. Gordo pede desculpas quando um soldado chega e os chama. Eles receberam ordens de capturar e manter uma encruzilhada, mas esta missão é perigosa porque eles não sabem o que eles vão enfrentar. Enquanto se preparava para partir, um míssil alemão atinge a casa onde estavam as mulheres. Norman corre até ela e Trevis o segue. Ele encontra Emma morta, traumatizando-o ainda mais, mas isso alimenta sua raiva por nazistas. Trevis o empurra de volta para o tanque, mas ele se recusa. Então, Trevis permite que ele o bata para liberar suas frustrações e depois o empurra de volta para o tanque. O pelotão sai. Norman ainda está arrasado com a morte de Emma. O Orderi fala com ele, dizendo que a morte faz parte da guerra. A caminho da encruzilhada, eles são emboscados. Soldados inimigos montados em um tanque Tiger os atacam. O pelotão está tendo dificuldade em acabar com o inimigo. Infelizmente o inimigo consegue eliminar o Sargento Davis. Assim também o Sargento Binkowski e seus homens foram baleados diretamente na cabeça pelo canhão do tanque, e o Sargento Binkowski morreu queimado. Fury, comandado por Orderi, agora está tendo um impasse com o tanque Tiger. Com o Orderi traçando estratégias para seus ataques, eles são capazes de destruir o tanque Tiger e matar os soldados inimigos. Assim como no início do filme, o Orderi e sua tropa são os únicos que restam. O Orderi tenta notificar seus superiores sobre o que aconteceu, mas não consegue fazer isso porque o rádio foi danificado. Estressado e devastado, o Orderi, Boyd, Gordo, Trevis e Norman apenas riem da situação e continuam a missão. Fury chega ao cruzamento, mas fica imobilizado após pisar em uma mina terrestre.
A banda de rodagem do tanque foi cortada e demorará um pouco para ser consertada. Warder ordena Trevis e Norman vão verificar o prédio próximo. Dentro do prédio, Trevis pede desculpas a Norman. Logo após não encontram nada além de um soldado alemão morto, eles imediatamente voltam para a tropa. Então, Warder ordena que Norman suba para um terreno elevado para ficar vigiando. Enquanto come, Norman ouve algo. Olhando de volta, ele fica com medo de ver um batalhão de soldados alemães marchando em sua direção. Ele corre para avisar o Warder e os outros sobre a chegada do batalhão. Quando o Warder ouve o canto dos inimigos em marcha, ele os reconhece como o batalhão SS. Assim Boyd quer ir embora, mas Warder quer ficar. Ele insiste que eles devem cumprir a sua missão, mas Trevis ressalta que os 5 não têm chance contra um batalhão de inimigos. No final, Warder permite que eles saiam se quiserem, mas ele vai ficar e segurar a encruzilhada porque é a missão deles e como líder do pelotão. Ele não pode simplesmente abandoná-lo. Norman decide ficar e um por um, os outros também ficam. Eles perguntaram Warder sobre seu plano, então, ele ordena que peguem o soldado alemão morto e queimem no caminho. Eles também disfarçam Fury como um tanque destruído e se escondem dentro dele. Levando em consideração devido à quantidade limitada de munição que possuem, eles esperam o momento certo para atacar. Lá dentro, enquanto prepara suas armas, Warder encontra uma bebida alcoólica, e eles compartilham sua última bebida. Sabendo que este pode ser o seu último momento juntos, Boyd prega sobre o versículo em que ele sempre pensa. Ele fica surpreso quando Warder recita o livro e o capítulo de onde veio seu versículo favorito. Eles também dão a Norman o nome de máquina de guerra, porque, como diz Trevis, ele é uma máquina de lutar, matar e fazer sexo. Depois disso, o inimigo se aproximando de seu tanque. Ele avisa os outros e todos se preparam. Os inimigos cercam Fury e quando um soldado abre uma escotilha, ele atira no soldado e a luta começa. Um batalhão contra 5 soldados, esta é a noite mais longa que já tiveram. Eles jogam granadas nos inimigos explodindo e matando vários, assim atira com o tanque no prédio próximo e o destroem, onde tinha vários soldados inimigos se escondendo. Quando o tiroteio começa, os soldados alemães começam a atirar de volta, mas com o comando de Warder, os 5 estão achando que podem estar em vantagem, matando muitos soldados inimigos. Infelizmente, eles começam a ficar sem munição. Warder planeja sair para pegar munição e ordena que Gordo e Norman o protejam. Eles jogam granadas de fumaça e os dois abrem a escotilha e cobrem Warder enquanto ele pega munição. Assim que termina de coletar a munição, ele ordena que voltem para dentro. Ele está prestes a voltar para dentro também, mas os inimigos conseguem subir no tanque. Assim começando uma luta, mas leva um tiro no processo. Felizmente não é um ferimento fatal. Boyd ajuda a curar sua ferida e eles compartilham outro versículo da Bíblia juntos. Por outro lado, os soldados alemães trazem à tona seu Panzerfaust. Eles planejam atacar o grupo com ataques contínuos. Há um breve silêncio ecoando ao redor, ambas as tropas estão sendo cuidadosas umas com as outras. Especialmente a tropa de Warder porque eles têm uma quantidade limitada de munição sobrando. Então, os inimigos começam a atirar neles com Panzerfaust e os 5 contra-atacam. Infelizmente, o inimigo consegue abrir um buraco na lateral de Fury com um projétil e ele passa por Trevis, matando-o. Boyd chora com muita agonia, mas Warder ordena que ele se endireite porque eles ainda estão no meio da guerra. Os 4 continuam lutando, mas há muitos soldados alemães. Eles atiram e jogam granadas neles ao mesmo tempo. Depois de um tempo, eles finalmente ficam sem munição. Tudo que resta para eles são suas armas de mão e a metralhadora .50 que está no Fury. Por outro lado, os soldados nazistas sabem que eles estão ficando sem balas e planejam acabar. De volta ao Fury, os 4 se preparam para sair e um tiroteio começa novamente. Warder se posiciona na metralhadora, enquanto os outros ficam com suas armas. Mais tarde, Boyd fica sem balas e sai para pegar uma de um inimigo morto. Enquanto isso, Gordo está prestes a lançar uma granada, mas acaba levando um tiro. A granada cai dentro do tanque, e ele usa o próprio corpo para conter a explosão, protegendo Warder e Norman. Agora existem apenas 3 deles contra os soldados alemães. Lá fora, o nazista cuja Boyd tenta roubar sua arma ainda está vivo, e o segura. Ele está prestes a ser atacado por outro inimigo quando Norman aparece e o salva. Os dois voltam para dentro do tanque quando os inimigos lançam granadas de fumaça. Então vemos um inimigo camuflado, rastejando lentamente e se aproximando de Fury.
Wardere está lutando contra os inimigos quando pede que Boyd lhe dê uma granada. Mas assim que Boyd abre a escotilha e sai, ele leva um tiro na cabeça dado pelo atirador. O mesmo dispara novamente e desta vez atinge Wardere com sucesso. Tentando garantir que ele irá morrer, ele atira novamente, mas Wardere consegue entrar no tanque. Lá dentro, Wardere e Norman conversam sinceramente. Norman admite que está com medo e quer se render, mas Wardere diz que eles vão torturá-lo até a morte. Do lado de fora, os soldados inimigos cercam o tanque e lançam granadas de mão. Com uma última olhada para Wardere, Norman escapa pela escotilha inferior do tanque. Ele tenta se cobrir com lama para se esconder, mas um jovem soldado alemão o avista. Assim Norman implora silenciosamente, o soldado alemão poupa sua vida. Na manhã seguinte, ele acorda com o som de um cavalo branco passando. Ele volta para dentro do tanque e cobre o cadáver de Wardere. Ouvindo barulhos do lado de fora, ele pega o revólver de Wardere e se prepara para lutar. Mas ele fica aliviado ao ver que quem abre a escotilha é um soldado americano. Declarando que ele é um herói, eles o levam para uma ambulância. O filme termina com a cena de Fury fortemente danificado, enquanto milhares de cadáveres de soldados alemães estão ao seu redor. Agora Norman Ellison é chamado de máquina de guerra e o único sobrevivente.